Você já ouviu essa frase? Se você pensar coisas positivas, o universo vai te devolver coisas boas? E se eu te disser que isso não é o que a Bíblia nos ensina? Hoje você vai entender aqui a diferença profunda entre a lei da atração e o que diz a palavra de Deus. E nós que somos cristãos, temos que nortear a nossa vida segundo a palavra do Senhor. Então fique comigo nesse vídeo e entenda como isso pode mudar completamente a sua vida. O primeiro ponto de divergência sobre a lei da atração e a Bíblia é quem está no controle. Porque na lei da atração vai nos dizer o seguinte: você atrai o que você pensa, ou seja, você é responsável pelo segmento da sua vida. Se eu pensar coisas positivas, se eu pensar sobre riquezas, prosperidade, isso vai ser atraído para a minha vida. E na verdade a Bíblia nos diz: os planos pertencem ao homem, mas cabe ao Senhor a resposta. Provérbios 16, versículo 1. Ou seja, a vontade de Deus ela é soberana. Nós não temos o controle do nosso amanhã. Na verdade, não temos nem o controle do nosso próximo segundo. Fazemos planos, mas se esses planos serão concretizados ou não, a resposta sempre virá do Senhor. E nós, como cristãos, temos que entender que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, não cabe a nós achar que temos o controle da nossa vida através dos nossos pensamentos. Então, nesse primeiro ponto, já entendemos que a lei da atração, ela coloca o homem no centro, como se o homem tivesse todo o poder, da sua vida, como se o homem tivesse todo o poder do seu futuro. E a Bíblia nos ensina que o amanhã a Deus pertence. O homem vai fazer sim seus planos, porque nós temos que agir, nós temos que planejar a nossa vida, mas se vai acontecer ou não, cabe ao Senhor nos dizer no decorrer dos dias que vamos vivendo. O segundo ponto de divergência é que a lei da atração vai nos dizer que pensar positivo já é o suficiente para atrair as bênçãos. E já a Bíblia vai nos dizer que os nossos pensamentos eles têm que estar alinhados à vontade de Deus. Afinal, mais enganoso que tudo é o coração do homem. Às vezes nós queremos atrair bênçãos quando na verdade o que o Senhor quer para nós são outros tipos de bênçãos, não necessariamente bênçãos financeiras. A gente tem que entender que tem muitas coisas que o Senhor não vai nos dar no decorrer da nossa vida. Não porque sejam coisas ruins, mas porque provavelmente essas coisas podem vir a nos afastar dos caminhos do Senhor. Mais enganoso que tudo é o coração do homem. Então a gente não pode viver a nossa vida alinhada com a vontade do nosso coração, fazendo planos conforme o nosso coração, porque ele é mais enganoso que tudo. Então você tem que sempre estar pedindo orientação ao Senhor para que você possa estar vivendo a vontade dele, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E com certeza Deus tem os melhores e maiores planos para nós, como a Bíblia também vai nos dizer, que os pensamentos de Deus são muito maiores do que os nossos. Então a nossa mente ela é limitada. Às vezes você vai fazer um plano que você pensa que é o melhor para a sua vida, quando na verdade Deus tem algo muito melhor. Então, o segundo ponto de divergência é a questão desse poder do pensamento. Você tem que entender que não é pensar sobre qualquer coisa, é pensar as coisas que são da vontade do Senhor. 1 João 5,14 vai nos dizer que se nós pedirmos alguma coisa segundo a vontade do Senhor, Ele nos ouvirá. Ou seja, eu não tenho que pedir nada ao universo, não existe isso. Para nós cristãos, nós temos que entender que o nosso relacionamento é com Deus, Deus Pai Todo-Poderoso. E se nós pedirmos a Ele, se for da vontade do Senhor, Ele vai nos conceder esses desejos. E a gente não tem que exigir nada para Deus. Na verdade, nós somos devedores, Deus já nos deu mais do que o suficiente. Deus nos deu o seu Filho para que nós tenhamos a vida eterna. E através de Jesus, então, todos os nossos pecados foram pagos ali naquela cruz. Nós somos pecadores, nós devemos ao Senhor, na verdade. Nós não precisamos exigir nada dele, nós já temos tudo. Deus demonstrou o seu amor ali naquela cruz, entregando o seu Filho, seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então lembre-se, quando você for fazer pedidos, peça a Deus, peça em oração, fale com o Senhor que Ele nos ouvirá. E não jogue suas palavras ao universo ou ao vento, porque o universo ele não tem essa capacidade de nos trazer aquilo que o nosso coração anseia. Quinto ponto de divergência entre a lei da atração e a Bíblia
é sobre a questão do sofrimento. Porque na lei da atração vai nos dizer que a gente atrai o que a gente pensa, então se aconteceu algo ruim com você, se você está passando por um momento difícil, por sofrimento ou por perdas financeiras, enfim, a lei da atração vai dizer que é porque você pensou isso e atraiu. Quando na verdade nós cristãos temos que entender que Jesus já tinha nos falado que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque Jesus venceu o mundo. Então nós temos que entender que o sofrimento ele é inerente da vida humana. Não importa a posição social da pessoa, não importa se ela tem conhecimento ou não, se tem diplomas, o sofrimento ele é inerente do ser humano. Então, em alguns momentos da nossa vida, nós iremos passar por sofrimento. Mas esse sofrimento, muitas vezes, ele é usado para nos forjar, para refinar a nossa fé, para nos trazer para mais próximo de Deus. Porque o ser humano ele tem uma tendência a quando recebe muitas bênçãos, ele se afastar do Senhor, ele não ser grato. Nosso coração é dessa forma, ele é ingrato. Quando você está vivendo muitas bênçãos, você lembra de agradecer a Deus. Mas basta passar por um momento ali de sofrimento, de doença, de aperto financeiro, que a primeira coisa que as pessoas lembram é do Senhor. E aí vão orar no seu quarto, vão ler a Bíblia e vão se aproximar mais de Deus através desse sofrimento. Então, nem sempre o sofrimento que vai acontecer na nossa vida foi por causa de um pensamento ruim que você teve. Nem sempre, às vezes, um fim de um relacionamento ou um endividamento foi por causa de um pensamento que você teve ruim e atraiu isso. Não. O sofrimento ele é inerente na vida de todo ser humano. E até mesmo se a gente for pensar, né, todos os apóstolos ali passaram por sofrimentos, passaram por perseguição. A gente tem Paulo, né, que passou por tanta coisa na caminhada cristã dele, mas ainda assim, né, ele terminou a carreira, ele guardou a fé, como ele vai dizer lá em Coríntios. Então nós temos que entender isso, que o sofrimento ele é inerente da vida do ser humano e ele tem sim essa vantagem, né, de poder nos aproximar mais ainda de Deus. Então, tudo que nós cristãos vamos fazer em nossa vida, nós temos que pautar sempre na palavra. Todas essas filosofias vãs que o mundo vem nos ensinar, nós temos que entender o seguinte: se vai contra os princípios bíblicos, o que Jesus nos deixou na palavra, nós cristãos não podemos seguir com esse pensamento. A gente vê hoje, né, muitos cristãos aí envolvidos com horóscopo, com sorte do dia, com coisas que o Senhor detesta, com coisas que a Bíblia vai nos dizer várias vezes, em várias passagens, que o Senhor abomina. Oséias 4, versículo 6 vai nos dizer o seguinte: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, nós, como cristãos, devemos procurar ler cada vez mais a Bíblia e pedir ao Senhor discernimento de todas essas doutrinas que o mundo tem ensinado. O número de conteúdos ensinando sobre lei da atração, astrologia, tarô, vem crescendo a cada dia. E se percebe um número muito alto de cristãos consumindo esse tipo de conteúdo, pois eles não estão fazendo o dever de casa, não estão praticando a doutrina, que é ler a Bíblia, ler a palavra do Senhor. Que possamos cada dia mais procurar conhecer a Deus através da palavra, porque todo o conhecimento que nós precisamos está contida nela. A palavra do Senhor ela é viva e eficaz, ela nos traz vida. Salmos 119 vai nos dizer que a tua palavra é luz para os meus pés e lâmpada para o meu caminho, ou seja, conforme a gente vai lendo a Bíblia, vai conhecendo cada vez mais, conforme a iluminação que o Espírito Santo, a revelação que o Espírito Santo nos traz, nosso caminho vai sendo clareado cada vez mais. E essas ciladas que Satanás vai colocando na vida do cristão, vai sendo cada vez mais visível aos nossos olhos, porque nós estaremos atentos, através do conhecimento da palavra, nós estaremos atentos a esses tipos falsos de doutrinações. Então, você que é cristão, eu te convido hoje a começar a ler a Bíblia, mas antes de ler a Bíblia, faça uma oração, peça ao Espírito Santo para trazer revelação, porque quando a gente lê a Bíblia como se fosse um livro qualquer, nosso entendimento ele não se abre, mas quando fazemos uma oração antes de começar a ler, o Espírito Santo derrama sobre nós aquilo que Deus quer nos entregar. E se você ler um versículo hoje e amanhã você lê outro, você vai ver que
Deus vai derramar coisas diferentes, vai te entregar ensinamentos diferentes. Então, nós como cristãos temos que ter essa prática da leitura bíblica constantemente e sempre pedir orientação ao escritor da palavra, né, ao nosso Deus, Deus que é Pai, Filho e Espírito, para estar nos revelando, estar nos mostrando o que Ele quer nos entregar e abrindo nosso entendimento para que essas doutrinas não sejam entregues dentro da nossa casa, que nós possamos vigiar o que está sendo derramado nos nossos lares através de celular, através de televisão, através de rádio, enfim. Que a gente possa estar atento a essa doutrinação que o mundo tem entregue, que possamos cada vez mais estar com os nossos olhos abertos e entender a vontade do Senhor. Então, se você é cristão, eu te convido a começar a fazer a leitura bíblica hoje. Comece lendo o versículo, depois aumente, leia um capítulo inteiro, até que você possa estar lendo o livro completo e a Bíblia completa. Mas não tenha pressa, porque a gente não tem que colocar como meta ler a Bíblia em um ano, não, porque não adianta você ler sem entender, sem ter discernimento. Eu te convido a ler a Bíblia conforme o Senhor vai lhe entregando. E aí você vai ver que cada vez você vai querer ler mais e mais e conhecer mais e mais do Senhor. Então, o que nós cristãos precisamos entender é que não existe essa questão da lei da atração, porque quem governa os nossos pensamentos, a nossa vida, as nossas emoções, quando você conhece verdadeiramente Jesus, é Jesus. E a partir disso, a gente entende que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Então, você tem que vigiar o que você pensa no sentido de não ficar pensando coisas que vão te afastar dos caminhos do Senhor. Você tem que levar todo o pensamento cativo a Deus e pedir para Ele te dar discernimento, esclarecimento da vontade dEle. E se são pensamentos que te afastam dos caminhos do Senhor, você tem que pedir a Deus para te ajudar a não ficar pensando nisso. Como vai dizer lá em Romanos, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então temos que pedir uma mente renovada conforme a vontade de Deus. Se você é cristão e está aí acreditando em lei da atração, eu te convido a começar ainda hoje a ler a Bíblia. Comece lendo um versículo, depois você aumenta para um capítulo e quem sabe um livro inteiro a cada mês, mas não tenha pressa. Mais importante do que ler a Bíblia inteira é o Espírito Santo te entregar aquilo que Deus quer falar com você. Não tenha pressa em completar a leitura do livro todo. Peça a Deus discernimento para que Ele tire as vendas dos seus olhos, né, as vendas do coração, do seu entendimento, e que você possa verdadeiramente ter a sua mente renovada pela palavra. Porque o cristão, ele tem que praticar sim a leitura bíblica. Nós precisamos entender que isso é urgente. E a partir do momento que a gente conhece verdadeiramente a palavra, nós já não vamos ser levados pelas doutrinas que o mundo tem pregado. Nós já não vamos deixar que essas doutrinas entrem na nossa casa através de celulares, televisão, enfim, de meios de comunicação. Então, o convite que eu faço para vocês hoje. Lembre-se, lei da atração não existe para cristão. Nós precisamos entregar a nossa vida e todos os nossos pensamentos aos pés do nosso Senhor Jesus e Ele fará conforme a vontade dEle, porque Ele conhece todos os desejos do nosso coração. E se você não recebeu ainda a sua bênção, o que você tem pedido ao Senhor, tenha paciência, porque existe um tempo certo para todas as coisas. E às vezes Deus não quer te entregar isso que você está pedindo, porque Ele tem coisas ainda melhores que vão te edificar e levar para uma caminhada de vida em santidade. É isso que eu tenho para falar com vocês hoje, então. Um abraço e tchau, tchau.